tem cheiro de tudo aqui hoje, né, doutora? O cheiro tá gostoso, né? É um cheiro bom de alho com cebola, com achocolatado, com café, pimenta, tem tudo aqui no programa para a gente mostrar um pouquinho que a alimentação também influencia com relação ao suor, né? A gente vai aprender melhor sobre isso com a doutora aqui presente. Mas você já disse que o suor serve para regular a temperatura do corpo, é isso? É interessante a gente ver por que a pessoa transpira, né? A principal função é regular a temperatura do corpo. Porque se a gente, num dia de muito calor, o que acontece? A tendência é que o nosso corpo também aumente a sua temperatura. Mas a gente não pode aumentando toda a vida. Então, para que a gente perca um pouco de calor, a gente perde através da transpiração. Então, o suor, a principal função dele é justamente regular a temperatura corporal. Por isso que uma pessoa, quando está com febre, ela também transpira muito. Por que ela transpira? Porque a temperatura corporal sobe, se eleva, e ela precisa perder essa temperatura. Não pode ir aumentando toda a vida. Então, onde a pessoa começa a transpirar para perder calor, certo? Então, a principal função é essa, certo? Só que, sim, existem pessoas, disse, que transpiram muito mais do que a média, do que o normal, né? E isso torna-se um problema sério, porque muitas vezes isso é constrangedor, porque além do excesso da transpiração, o suor pode vir acompanhado de odores desagradáveis. E isso é extremamente limitante no convívio social. Então, muitas pessoas deixam de fazer muitas coisas, né, se sentem constrangidas porque tem aquele suor, que tem aquele odor desagradável, né? E realmente é desagradável quando tem alguém num ambiente que tem aquele cheirinho, né? Aquele que a gente fala, o famoso CC, né? E o que é CC? CC é cheiro de corpo, né? É isso daí. Então, a gente está aqui com esses alimentos, por quê? Porque alguns alimentos podem influenciar nesse odor corporal. Temos uma participação aqui do Antônio Cardoso, ele é de Santos, São Paulo. E ele fala assim que ele sempre começa a suar demais quando fica nervoso, quando vai fazer provas na escola, na faculdade. A mão dele começa a suar muito. Aí ele pergunta, nesse caso do nervosismo, ele tem que buscar dermatologista ou um psicólogo, um psiquiatra? Olha só, né? Muitas vezes, né? É o nervosismo, né? O nervosismo desencadeia realmente esse processo, porque a liberação de algumas substâncias no organismo que favorecem a transpiração. Tanto ele pode estar procurando um dermatologista, que nós estamos aptos a cuidar desse tipo de transpiração também. Existem medicamentos que podem ser utilizados, pessoas que às vezes precisam fazer uma palestra, precisam falar em público, se tomam determinados tipos de medicamento algum tempo antes, uma hora, meia hora antes, consegue controlar esse tipo de transpiração. E não necessariamente medicamentos que vão atuar no sistema nervoso. Existem medicamentos que podem ser utilizados que minimizam essa quantidade de suor que a pessoa começa a eliminar no período de estresse. Então, pode procurar sim um dermatologista para aqueles casos mais agudos, né? E a longo prazo, né? Tratar também o lado emocional para que essas situações não gerem tanto estresse assim, que façam que ela transpire tanto. Então, o estresse e o nervosismo podem sim levar a pessoa a transpirar bastante, né? Mas nem todo excesso de transpiração quer dizer que seja de fundo emocional. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas acham, né? Ela transpira demais é porque ela é ansiosa, porque ela é nervosa. No caso, numa situação de estresse, ansiedade, a pessoa vai transpirar mais. Mas nem todo caso de excesso de transpiração tem um componente emocional, porque ele já tende a rotular, né? Nossa, fulano é muito nervoso porque ele transpira muito, né? Não é bem assim. Ele, numa situação de estresse, ele pode transpirar muito, mas nem todo excesso de transpiração tem um fundo emocional. Ok. Doutora, nós trouxemos alguns alimentos aqui para dentro do estúdio que, segundo os estudos, dizem que quem já tem uma tendência, né, à transpiração, o melhor é não usar ou usar com moderação, é isso? É, exatamente. Né? Por exemplo, existem alguns alimentos que eles favorecem a liberação de algumas substâncias, alguns hormônios do nosso organismo que aumentam a transpiração. Então, por exemplo, a cafeína, que está presente no café, em alguns chás, né? Alimentos muito quentes que também vão acabar estimulando a transpiração. E existe uma situação também... O alimento quente, ele vai... aqui a gente até trouxe aqui para mostrar, né? Por que ele vai desencadear aí a transpiração? No caso do chá, né? Muitos chás, eles também têm um alto teor de cafeína. É por causa da cafeína? Que cai na mesma situação
do café. Tem nada a ver do vapor, não, tem nada a também ver, né? temperatura, Da né? Quando temperatura você se alimenta da com um água. alimento quente, né? Com a água quente, Uma você sopa acaba quente, uma sopa né? quente, você acaba aumentando a sua transpiração por aumento da temperatura corporal. Você está oferecendo calor para o seu organismo, né? E isso faz com que ele, na tentativa de regular essa temperatura, você comece a transpirar. Por exemplo, isso também acontece com a pimenta. A pimenta é um alimento que, se a pessoa comer em excesso, ela começa a transpirar. E existem uns alimentos, diz que eles influenciam no odor do suor. Isso é bastante interessante. E a gente quer até saber por que às vezes tem esse odor, Pois é, porque hein? eles são... existe o odor característico, aquele odor, né, que a gente estava falando, que seria o CC, aquele odor desagradável, que ele é em decorrência do metabolismo do suor pelas bactérias que a gente tem na pele. Porque a nossa pele, nós temos convivendo em harmonia com a gente várias bactérias, vários outros seres vivos. E esses seres vivos se alimentam de substâncias que nós temos no nosso próprio corpo. Então, existem as bactérias que degradam, se alimentam do suor. E essa alimentação, essa degradação do suor leva àquele odor característico de suor. Às vezes, esse odor, ele é agravado dependendo do tipo de alimentação que a pessoa faz. Certo? Então, a pessoa que se alimenta, que tenha muita cebola, muito alho, muitos condimentos. Existe um condimento que não é muito utilizado na nossa alimentação, mas na Índia, por exemplo, o curry, né? Pessoas que comem muito esse tipo de alimento podem apresentar um suor com odor característico. Pessoas que fazem muito regime também, pessoas que vivem com muito tempo em jejum, que comem pouco carboidratos, também pode ter um agravamento do cheiro do suor corporal. As pessoas obesas também, as pessoas obesas podem ter um pouquinho mais de odor, um odor um pouco mais desagradável. Por quê? Por causa do metabolismo alterado do corpo. Então, essa alteração de metabolismo acaba levando a uma alteração também no cheiro do suor. Porque o suor, quando ele é eliminado da glândula, ele não tem cheiro. Ele não tem cheiro nenhum. Ele passa a ter cheiro a partir da degradação pelas bactérias e também quando a pessoa está alimentando em excesso com alguma coisa e esse alimento vai sair através da transpiração. Então, a minha avó tinha um pouco de razão, viu, Rodrigo? Ela sempre dizia assim, não come muito cebola, não, senão você vai ficar com um odor, né? Olha aí. Meio desagradável. Então, Sabedoria, né? Sabedoria, né? Pois Porque é real, né? Então, a cebola, se você já tem a tendência, é bom comer menos. Em excesso também, em excesso, né? É claro, né? Não come muita cebola. Não precisa cortar os condimentos, a comida não precisa ficar insossa por causa disso, né? Mas, assim, o excesso desses alimentos é que podem piorar o odor corporal. O excesso, é claro. Ou seja, piorar, né? Piorar, e não exatamente. causar. Tem duas perguntas, Dircilene. Uma é da Alessandra Rodrigues, ela é de São João do Paraíso. Aí, o problema dela é o contrário, não é suar demais. Ela não transpira e sente muito calor por causa disso, então o que fazer? E uma outra dúvida é da Cleide Silva, ela é de Campinas, São Paulo, e ela pergunta a questão de se suar tem a ver com emagrecimento. Que ela acha que quanto mais ela suar, ela vai emagrecer mais. Bastante interessante essa questão. A quantidade de transpiração, ela é individual. A pessoa ela tem pessoas que transpiram mais, tem pessoas que transpiram menos, e isso é uma questão individual, certo? A gente tem como controlar, diminuir a transpiração naquelas pessoas que transpiram muito. Agora, a pessoa que transpira pouco, resta saber o seguinte, se essa falta de transpiração, se isso é patológico, se isso é problemático ou não. Porque às vezes é uma característica dela. Tem pessoas que realmente transpiram menos. Agora, existem doenças raras, certo? Fique bem claro que são situações raras, em que a pessoa tem uma dificuldade de transpiração, realmente não transpira. Então, primeira coisa que precisa se diferenciar é se trata de um caso raro desse de falta de transpiração, se existe alguma alteração nas glândulas sudoríparas ou se é uma característica da pessoa mesmo, ela não ter aquela necessidade de transpirar muito, em grande quantidade. Em relação a emagrecer, não, gente, transpirar não emagrece. Tem gente que malha bastante, né? Não, tem pessoas que se enchem de roupa, tem pessoas que colocam plástico, né? Então vão fazer uma caminhada. Eu conheci uma pessoa que ela amarrava uma sacola na barriga. Exatamente, coloca um plástico na barriga porque vai caminhar. Transpiração não é igual ao emagrecimento. Quando você transpira, você está perdendo água, você está perdendo líquido, né? Isso aí não leva ao emagrecimento, não é gordura, né? Não é massa gordurosa que você está perdendo. Então, transpirar não emagrece. É claro, num processo de atividade física bastante intensa,
onde a pessoa está tendo um metabolismo acelerado do corpo dela. Se ela estiver fazendo uma dieta, ela vai transpirar mais porque ela está fazendo atividade física, mas não é a transpiração que vai fazer ela emagrecer. Tá certo. Vamos passar aqui para dar tempo da gente falar, porque aqui passa tudo rapidinho, né? A gente trouxe algumas roupas também para mostrar que algumas roupas também podem favorecer, não é isso, doutor? Exatamente, né? O tecido disso, muito importante isso aí. As pessoas que têm uma tendência a transpirar mais, tem que tomar muito cuidado com o tipo de tecido das suas roupas, certo? Principalmente porque aqueles tecidos sintéticos, eles aumentam a transpiração, eles não deixam o suor evaporar e eles favorecem o odor desagradável também. Então, a pessoa que tem a tendência a transpirar um pouco mais, deve dar sempre preferência para tecidos de algodão. A gente tem aqui algumas roupas, né? Inclusive são roupas de criança e a criança não tem tanto esse problema da transpiração. É diferente do adulto. Do adulto, né? Mais pra gente mesmo e tá mostrar o tecido. O tecido. Então, olha só, isso aqui é um tecido sintético, né? Um tecido que tem microfibra, que tem provavelmente um pouco de elanca. Esse também. Esse aqui também, aquelas roupas que nunca amassam, aquelas roupas que a gente leva para viagem, que são excelentes, mas por um outro lado, né? Elas favorecem a transpiração, não deixam o suor evaporar. As roupas de algodão são sempre melhores. E que a relação à cor influencia ou não? O preto, por exemplo. As roupas escuras, elas retêm mais calor. Retendo mais calor, você aquece mais o seu corpo e você vai transpirar mais também. Então, as roupas de algodão, de tecido claro, são melhores, ajudam mais a evaporação do suor, causando menos transtorno, aquecendo menos o seu corpo e dando menos odor. Ao mesmo tempo, o preto ajuda a esconder um pouquinho, né? O que acontece é o seguinte, que às vezes as pessoas que transpiram muito, elas tendem a ser assim, escolher duas cores de roupa, é preto e branco. Por quê? Porque elas escondem a transpiração. Então, quando a pessoa faz aquela roda embaixo da axila, no preto não aparece, no branco também não aparece. A roupa colorida mostra a transpiração e a pessoa fica extremamente constrangida, então elas tendem a optar pelo preto e pelo branco. Ok. Né? É por isso. Vamos falar aqui também a diferença entre o antitranspirante e o desodorante. A gente tem os dois aqui. Qual que é a função dos dois? Normalmente, né, a maioria dos produtos, elas são conjugados, né? A gente tem um efeito antitranspirante e desodorante. Desodorante é para desodorizar, para tirar o odor. E o que é responsável pelo odor? Né? Tirar ou anular os odores, né? O odor principal, esse cheiro do suor desagradável que a maioria das pessoas sente e conhece, ele é causado pela degradação do suor pelas bactérias. Tá. Então, um desodorante, ele vai ter substâncias que vão eliminar as bactérias daquela região em que ele é usado. Normalmente, os desodorantes são usados nas axilas, podem ser usados nos pés, nas regiões que tem mais odor. E o antitranspirante? O antitranspirante vai diminuir a quantidade de suor. Diminuindo a quantidade de suor, a transpiração, consequentemente, se a pessoa tem a bromidrose, que é o cheiro ruim do suor, também vai diminuir, certo? Uma coisa muito interessante, que é uma dica que eu acho que vale a pena a gente falar aqui. Como usar o desodorante, Porque certo? muitos acabam manchando a roupa, Muitos né? mancham a roupa, às vezes a pessoa fala, mas eu uso desodorante forte, desodorante famoso, e mesmo assim eu continuo a transpirar. Uma dica bastante interessante. O desodorante, principalmente o antitranspirante, ele deve ser utilizado à noite, antes da pessoa dormir. Então, antes de dormir, a pessoa deve lavar bem as suas axilas. Por exemplo, a pessoa que tem o problema de transpiração na axila, ou nos pés ou nas mãos. Lava bem os pés e as mãos, lava bem as axilas. Usar um sabonete antisséptico de preferência, certo? Que a gente tem vários no mercado. Tem produtos mais caros, produtos mais baratos, que a gente encontra no supermercado, nas gôndolas do supermercado, né? Lavar bem a axila, secar muito bem. As pessoas que têm excesso de transpiração, às vezes é até necessário usar um secador de cabelos. Seca bem a axila e aí aplica o desodorante. Porque ele vai estar fazendo efeito durante a noite. Aquela substância que tem a função de contrair os ossos das glândulas para fechar, para que não transpire tanto, vai ter todo o período noturno para agir. Porque se a pessoa passa com a axila molhada ou passa no momento que ela está transpirando muito, o próprio suor, a própria umidade não vai deixar o suor fazer efeito. Então, o ideal é que a pessoa passe o desodorante, certo? O antitranspirante à noite, antes de dormir, porque normalmente durante o sono ela vai transpirar menos, certo? E aí, então, ela vai estar garantindo no dia seguinte um dia com menos transpiração. Ok, para a gente encerrar aqui rapidinho, doutora, para o chulé é melhor, né, esse aqui, olha, né, o spray, opa, cheirinho bom, né?
tá bom? Ou talco? Olha, o chulé é a mesma coisa. O chulé, o que que é? É a degradação do suor dos pés, né? Só que no caso do mau cheiro dos pés, além da infecção por bactéria, a gente também tem os fungos, certo? Os pés têm uma camada de células mortas da pele um pouco maior, então favorece o desenvolvimento de outros tipos de bactérias que dão esse odor desagradável, certo? Usar um sapato de preferência de couro, né? Aqueles sapatinhos de plástico, eles são piores, eles fazem com que transpire mais, não deixam o suor evaporar, certo? E a gente pode usar talcos antissépticos ou então os sprays antissépticos. O talco antisséptico é um pouquinho menos agradável de usar do que o spray, porque às vezes com a transpiração aquilo acaba formando uma papa dentro, né, do calçado. O spray ele é mais no ele tende a manter mais, é mais cosmético de ser utilizado. Mas todos os dois ajudam, né? No controle. Doutora, muito obrigada pelas suas dicas, viu? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Amém, se Deus quiser. Espero que tenha ajudado, né, as pessoas que sofrem desse mal tão desagradável. E qualquer coisa é bom que procure um profissional para te ajudar aí, tá bom?